de pessoas que deixaram perguntas aqui, ó. Hoje eu vou responder um mês depois. Desculpa a demora, mas enfim, tem uma questão aqui que eu quero abordar antes de responder as perguntas. É sobre as cartas. Elas respondem perguntas falsas? Por exemplo, se o oraculista estiver ali diante de um consulente que faça perguntas falsas a ele para testar o jogo dele, como é que vai funcionar isso? As cartas vão responder as perguntas falsas? Bom, eu já aviso que as cartas elas vão direcionar a leitura para uma questão verdadeira. Por exemplo, você mesmo pode fazer esse teste aí com as suas próprias cartas, né? Fazendo perguntas falsas. Você mesmo pode fazer esse teste agora com as suas cartas. Aí você elabora aí 3 perguntas falsas para você. Elabora uma pergunta falsa no trabalho. Vamos supor que você esteja trabalhando, você pergunta aí: vou conseguir arranjar um trabalho? Porque vou sair dessa situação de desemprego? Aí já tem uma pergunta falsa aí, porque você está trabalhando, né? Aí você pergunta, faz outra pergunta falsa no amor, assim. Você está com alguém, aí você pergunta se... Não, você não está com ninguém, você pergunta se você vai se separar. Então vai fazendo as perguntas falsas, elabora 3 perguntas falsas e vê o que o jogo vai responder para você. Porque na verdade, eu vou te dizer o que vai acontecer. O jogo, ele vai abrir ali as previsões para você dentro desses setores abordados que você quer saber, trabalho, amor e mais alguma outra coisa. Ele vai abordar sim, mas em relação ao que vai acontecer e não em relação ao que você perguntou ali. Então, essas questões de perguntas falsas, o jogo não responde. Ele não responde. Ele só vai mostrar ali preditivamente o que vai acontecer dentro desses setores. Ah, vou me separar, sendo que você não está com ninguém, né? Você não está com ninguém. Você pergunta ao jogo se você vai se separar. Aí vamos supor que sai ali foice, aliança e caixão. Tem uma separação. Então é a separação futuramente da pessoa com quem você vai ficar. Tá vendo? Isso aí é preditivo. As cartas são preditivas. Elas não respondem perguntas falsas. Elas respondem o que vai acontecer no teu futuro em relação à pergunta que você está colocando ali. Então já sabe que as cartas não respondem perguntas falsas. O que elas trazem ali é uma leitura preditiva a respeito do que ainda vai acontecer com você. Bom, vamos lá, deixa eu ver aqui qual a pergunta é o Vladimir Melo. Um mês atrás, eu estou um pouco atrasada para responder as perguntas, que eu estou organizando os vídeos, fazendo um bocado de coisa aqui. Vamos lá, minha dúvida é sobre conjunções de jogo. Quando a cruz significa sofrimento e renúncia ou vitória e libertação? Vladimir, sofrimento e renúncia é quando vem com as nuvens. Nuvens e o urso também, porque o urso vai gerar as nuvens na soma. Então, quando a cruz vem com as nuvens, vai gerar outra nuvem na soma. Isso significa aflição, pessoa perturbada, muito aflita, aflição mesmo, da pessoa ficar assim, precisando tomar remédio, uma coisa de perturbação. A nuvem com a cruz, né? Sofrendo, inquieta. Aí ela acaba desistindo das coisas, entre esse lance aí da renúncia. O urso, ele com o peso dele em cima da cruz, o urso com a cruz não se dá, né? Eles não lidam bem. Então, o que acontece? Ele joga o peso dele, o peso do urso em cima da cruz vai gerar nuvem na soma. Ou seja, ele quer transferir para outra pessoa aquela carga dele, aquela coisa, aquelas responsabilidades que estão trazendo aborrecimento para ele, porque ele está carregando tudo sozinho, está tudo nas costas dele. Então, o urso em cima da cruz, quando cai na casa 36, ou até numa tiragem de 3 cartas, né? Urso com cruz, eu vejo que tem uma pessoa ali
com muitas responsabilidades. Urso com cruz, para mim, é uma pessoa com muitas responsabilidades, uma pessoa aborrecida, né? Porque tudo fica para ela. Até que, quando vem ali na casa 36, gerando as nuvens, né? A pessoa estoura, explode e acaba querendo transferir aquilo ali para outra pessoa. Agora, vitória e libertação, para mim, é quando vem com a foice. A foice é que liberta das amarras. A foice ali na casa da cruz como mensagem final. Porque a minha casa 36, quando eu abro o jogo para mim, né? Para as minhas consulentes, eu coloco o tópico da casa 36 como espiritualidade. Mas quando eu abro para mim, eu, como não tenho vida espiritual, não preciso saber nada, né? Não mexo com energias, então para mim não é interessante ver espiritualidade na casa 36, então para mim eu coloco a casa 36 como a mensagem final do jogo. Aí, ali na mensagem final do jogo é que eu vejo o resumo geral, a mensagem mais importante do jogo inteiro para mim. Assim, aquela mensagem preditiva, né, para o mês todo. E quando a foice cai na casa 36, tem a ver com isso aí. Vitória e libertação, porque a foice é desprendimento. É a foice que liberta ali a pessoa que está presa na cruz, né, das amarras. Já o chicote prende a pessoa, obriga a pessoa a ficar ali, né? O chicote é aquela situação em que alguém quer colocar você numa situação sob pressão em que você vai ficar assim impotente depois. Por exemplo, quando o chicote cai na casa 25, vai gerar a cruz na soma. Então, ali pode ser um contrato, um casamento, em que você, com essa pessoa, você vai ficar impotente, sem poder fazer nada. Essa pessoa vai ficar te controlando, vai ficar ali monitorando tudo, quer mandar em tudo, né? Então, o chicote é pior, né? Para mim, na minha visão, né? O chicote na 26 tem a ver com isso. É um casamento em que você está subjugado à vontade do outro, ou um contrato. Alguma questão que envolve um relacionamento também. Então, o chicote na 36, para mim, ele não só pode representar briga física, porque pode sair briga física ali se você não fizer as coisas à vontade do outro, né? Porque o chicote é elemento fogo, é pressão, é emergência, né? O chicote tem aquele caráter de urgência, ou seja, a pessoa não espera você pensar, você decidir, você ver se aquilo é bom para você. A pessoa quer que você faça aquilo ali agora. Então, o chicote tem a ver com decisões e ações imediatas. Então, quando você não está de acordo, o pau quebra, pode quebrar. Aí pode sair briga física, sim. Então, o chicote na casa 36, para mim, tem a ver com isso. Com essa questão de uma pessoa te colocar com as mãos e os pés presos na cruz, né? Simbolicamente falando, isso significa que você vai ficar numa posição impotente, sem poder fazer nada, tipo, vai ficar à mercê do outro, né? Já a foice tem ligação com essa questão de libertação das amarras. As próximas aqui que você colocou, Vladimir, criança significa começo ou perda de potencial. Raposa significa armadilhas ou esperteza. Urso significa peso ou força. Lua significa sucesso ou insegurança. Então, essas 4, eu te digo que podem tanto representar uma coisa como outra. Essas 4 aqui, criança, raposa, urso e lua, elas têm todos esses significados aí que vai valer de acordo com a conjunção que ela estiver ali associada, tá? Vai valer de acordo com a conjunção, porque criança no começo pode estar com o sol, com o caminho. Perda de potencial pode ser lá na casa 8, de uma mesa real geral, comum. Pode ser com as nuvens também, as nuvens quando caem na casa da criança. Enfim, a raposa significa armadilhas ou esperteza. Raposa com rato são armadilhas.
Agora, consulente 28 com a raposa ao lado dele, ele é que é o esperto. Ou a consulente, né? Aí tem a ver com esperteza. Ou a criança com a raposa também, esperteza de uma pessoa mais nova. Urso significa peso ou força. Urso com nuvens é peso. Agora a força dele vem com o sol, com a montanha onde é o domínio dele. Lua significa sucesso ou insegurança. Então, geralmente a lua com as nuvens tem ligação com insegurança, porque ela fica bem movediça. Só estou te dando um exemplo, mas podem ter mais, tá? E sucesso é a lua com estrela. Agora aqui embaixo, foice corta pela esquerda e colhe à direita. Cara, eu não sei de onde você tirou isso. Não faz... Porque assim, raciocinando... Deixa eu passar para cá. Foice corta pela esquerda e colhe à direita. Raciocinando aqui, se a gente for parar para pensar, se tiver criança à esquerda e o urso à direita, como é que vai ficar isso? Se tiver obstáculos à esquerda e nuvens à direita... Bom, eu acho que isso daí é uma técnica que alguém fez com a carta da foice, e eu acho que não é uma ideia muito inteligente para se usar na mesa real. E se a pessoa for fazer essa técnica, aplicar essa técnica, tem que ter muita manha, muita inteligência para poder associar ela à esquerda e direita com qualquer carta, porque para mim não faz sentido isso. Então não posso te responder. Para mim não, para mim a foice não tem nada desse negócio de cortar pela esquerda e colher pela direita, não faz o menor sentido, tá? Não faz o menor sentido. Caixão, o que entra morre e o que sai renasce. Bom, aí é uma técnica, né? Isso aí é uma técnica, existe sim, tudo que entra pelo caixão, mas isso dentro das tiragens de 3 e 5 cartas. Aí você vê o caixão ali no eixo central, vamos por exemplo, 5 cartas. O caixão está ali no eixo central, entre duas à esquerda e 2 à direita. Aí as que estão vindo na direção dele, as que entram na direção dele, são as que vão ter pouca durabilidade, né? Pouco prazo temporal. Ou seja, aquilo ali não vai durar muito tempo. Por exemplo, Sol com Lua entrando no caixão. Aquilo ali tem força, mas não vai durar muito. Aí o que sai do caixão? O que sai do caixão é o urso com a foice. Então o urso está saindo do caixão, mas ele está saindo vagarosamente, porque ele está saindo do caixão, ele não está saindo com aquela força toda. Tudo que sai do caixão, na visão do ensino liberal, é o que sai de uma forma lenta e gradativa, não com aquela força toda, porque está saindo de um caixão, né? Então ainda vai tomar força, ainda não tomou força. Sair está saindo, mas ainda não tomou força. Não sai com aquela força toda. O rato anula o poder da carta seguinte. Bom, aí em relação a isso que você está colocando aqui, isso pode ser uma técnica, né? Vou pegar o rato, a técnica é essa. Mas até para você ter uma técnica, você tem que ter uma coerência simbólica. O que o rato pode anular? Por exemplo, o rato... tem um lance aí dos pássaros na direção do rato. Os pássaros, eles neutralizam o poder do rato? Não neutralizam não, tá? Pássaros com rato, na minha visão, tem a ver com pessoas se misturando aí com outras que não prestam. Porque rato é aquela panelinha que não vale nada, né? Tipo assim, aquelas companhias que a sua mãe não quer que você ande junto, né? A sua esposa não gosta que você fique perto, o seu marido não gosta. Aí tá os pássaros com o rato, que tem a ver com essas más companhias que o outro não quer com quem você ande, né? Que você se aproxime, que você pare para conversar. Então tem ligação com isso. Então pássaros não neutraliza rato. Eu não sei de onde tiraram essa ideia sublime, eu não sei. Agora, porque se tudo for neutralizar o rato dentro da mesa real, a gente vai ficar sem cartas, né, negativas para trabalhar ali. E as situações negativas vão sumir da sua vida, né? Aí não vai aparecer mais ali no jogo, mas vai acontecer na tua vida. Quando acontecer na tua vida, você vai falar que não viram no jogo, porque cortaram, né, do jogo. Aí não dá.
Então, o rato ele não anula o poder de nenhuma carta, mas tem a técnica das vibrações. Preste atenção. Quando o rato cai dentro de uma casa na mesa real, mostra o que vai dar errado. A técnica que eu uso no ensino liberal é assim. Onde o lírio cai dentro da mesa real é o que vai dar certo. Onde o rato cai é o que vai dar errado. Eu uso essa técnica. A casa 23 são as forças contrárias. E a casa do lírio são as forças a favor. É a minha técnica. E eu uso e dá super certo. Agora, o rato em uma tiragem de 3 cartas assim avulsas, ele pode anular o poder da carta seguinte. Por exemplo, rato e sol. Rato tá mostrando ali para mim que a pessoa ela tá sem disposição para fazer nada. Ela perdeu, assim, aquele interesse pelas coisas, não tem mais aquela disposição, aquela energia, não tem mais. Então, o que está acontecendo? Isso aí é uma técnica de vibração e não uma técnica de anulação. Então, não confunda a técnica das vibrações com uma técnica de anulação. Deixa eu ver aqui. Se o rato cai ao lado de uma carta negativa, ele anula? Claro que não, só piora, né? O chicote sempre piora a carta negativa? Bom, se for chicote com nuvens, são discussões fortes. Discussões, assim, com aquela descarga de tensão, aquelas ofensas, aquela coisa pesada, que pode ser até briga. Chicote com... Depende das conjunções, né? Chicote com rato é punição, né? Tá punindo ali, ou chicote com raposa, ou chicote com rato. Chicote com raposa é como se você pegasse uma pessoa em flagrante alguma coisa. Chicote com rato é punição, né? Da conduta, né? Do rato. Isso aí dentro do meu campo de visão. Então depende das conjunções, né? Depende. Mas não é que ele vai piorar. Piora quando vem com as nuvens. Olha, chicote com obstáculos, para mim, é uma pessoa muito persistente, querendo se livrar rápido daquele problema ali. Uma pessoa que tem determinação em se livrar daquele problema ali. Tá vendo? Eu tenho um campo de visão diferente. Então não posso falar que chicote com uma carta negativa fica pior. Porque o meu campo de visão é diferente. Deixa eu ver aqui, a próxima pergunta é da Karina Oliveira. Lateralidade e polaridades em leitura direta de 3 cartas, que ela quer saber. Bom, lateralidade, ela está perguntando aqui sobre as cartas da direita e esquerda, como funcionam, aí são técnicas, né? E a polaridade são os polos positivo e negativo das lâminas, né? Então, ela quer saber sobre as cartas de direita e esquerda, em um exemplo de 3, sendo cartas positivas ou negativas. Bom, Karina, vai depender bastante da técnica que o oraculista estiver usando. Você vê que cada oraculista tem uma técnica. Eu tenho a técnica das cartas na entrada, eixo central e desfecho do jogo. Eu tenho essa técnica. Mas eu também jogo com a técnica das vibrações, né? Vamos supor que sai aí... Deixa eu ver aqui. O rato com a torre e o lírio. Rato, torre e lírio. Então, nós temos o rato, que está à esquerda, né? É uma carta negativa. O lírio está à direita no final, é uma carta positiva. E no eixo central tem uma carta neutra. Então... depende muito da visão, do campo de visão do oraculista, da técnica que o oraculista vai usar, se ele vai usar a técnica das vibrações, ou se ele vai aplicar alguma técnica que ele desenvolveu com a carta do rato, ou com a carta do lírio, depende. Ou com a técnica das posições das cartas, porque eu tenho a técnica das posições, tem as lâminas na entrada, eixo central e desfecho, que são essas aí de 3, né? Que estão em vídeos trancados em cadeado. Então depende muito da técnica, da posição, das vibrações. Com que o oraculista vai trabalhar? O oraculista trabalha com a posição das cartas, com as vibrações, com as técnicas. Então, rato na direção da torre mostra aí uma pessoa que faz algo negativo em segredo.
Mas quando ela aparece para os outros, lírio. Nada dá nas vistas. É algo assim, esse exemplo de conjunção que eu estou passando para você assim, em relação à lateralidade e polaridade das lâminas. E depende muito do campo de visão, né, da pessoa também. Então, essa questão da lateralidade, da polaridade, isso é muito singular ao trabalho de cada oraculista. Muito singular, isso vai depender muito da visão de cada um, vai depender muito da técnica que cada um aplica, do campo de visão conjuntivo, da posição das cartas. Tem tanta coisa assim para você observar antes de responder uma pergunta dessa, né? Porque hoje em dia, antes a gente jogava o baralho cigano, né? Abria 3 cartas e era aquela coisa assim, só de conjunções, né? Uma coisa bem conjuntiva. Hoje em dia não, hoje em dia tem técnica, hoje em dia tem a posição das cartas, hoje em dia tem uma abertura maior a respeito das pesquisas das lâminas. Então não é tão simples assim, né? Você pegar e responder uma coisa, um jogo de 3 cartas fácil, né? Você tem que ter todo um embasamento de pesquisas em cima daquilo ali para você poder responder, dar uma resposta com coerência simbólica. O que é isso? É uma resposta dentro da realidade do símbolo. Como é que aquele símbolo funciona? Ele funciona dentro da realidade dessa forma? Então você tem que responder sem achismo, sem crença pessoal, sem crença religiosa. Tem que estar tudo coerente com a realidade do símbolo, senão foge aquele padrão ali, né, de leitura realista. Então você já vai para um outro nível de leitura. Então os meus estudos são sempre dentro das pesquisas de acordo com a realidade do símbolo. E aí você tem que pegar aí uma linha vasta, né? Porque essa torre no eixo central, por exemplo, tem vários tipos de torre, né? Então você tem que pegar a linha da torre certa. Esse rato aí tem vários tipos de rato, centenas de espécies de rato. E qual a espécie de rato que você vai poder estudar para interpretar o rato? O lírio, qual a espécie de lírio que você vai estudar para poder interpretar? São centenas de espécies de lírio. Mas qual é a que está aí, que você vai ter que estudar? Porque se você estudar outra espécie de lírio para responder simbolicamente, né, sobre esse lírio que está aí, você pode errar a interpretação. Então, tenho aqui todas as minhas espécies, né, animais e de vegetais, todas bem especificadas para eu poder fazer os meus estudos em cima da correta, verdadeira, para poder trazer as interpretações certas. A torre também, aquela torre ali é aquela lá, não é aquela torre comemorativa, não é aquela torre religiosa, é outro tipo de torre. É a torre que está aqui no símbolo. Então, cada oraculista pega uma linha de estudos diferente do outro. Por isso que as interpretações vão sair diferentes, né? Porque um pegou um campo de visão lá, outro pegou outro campo de visão aqui. Mas o meu campo de visão é esse aí. E se chama ensino independente.